Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aos Minutos de Esperança. Esse é o nosso momento de reflexão e oração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já garantiu sua dose diária de paz? O e-book Minutos de Esperança é o companheiro perfeito para quem vive na correria. Com 100 reflexões curtas e poderosas, ele transforma aqueles poucos minutos livres que você tem em um tempo de verdadeiro alimento para a sua alma. Então não deixe sua fé de lado por falta de tempo, tá bom? Para você adquirir o e-book Minutos de Esperança é bem fácil. Clique no link que está na descrição do vídeo e também na descrição do WhatsApp e também na bio do meu Instagram. Deus continue abençoando você e a sua família. A reflexão de hoje está no livro de Juízes, capítulo 15, verso 14. Aqui nós lemos: Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimados, e as amarras caíram de suas mãos. Esse é o quadro de Sansão quando ele chega na cidade de Leí, cercado por inimigos, amarrado pelo próprio povo e sem qualquer saída humana. Era o tipo de situação em que tudo parecia definido, mas é justamente aí, nesse limite entre o fim e o impossível, que Deus derrama sobre ele o seu poder. E quando o Espírito do Senhor se apodera de Sansão, aquilo que era prisão vira cenário para a libertação. As cordas que pareciam fortes se tornam frágeis como fios queimados. Nunca se esqueça, o que te prende nunca será maior do que aquele que te liberta. Essa história nos ensina que Deus age no momento em que menos esperamos e que seu poder não depende de circunstâncias favoráveis. Ele transforma pressões em oportunidades, ataques em vitórias e fraqueza em testemunho. Dessa história podemos aprender muitas coisas, mas eu quero compartilhar com você apenas 3 lições profundas e práticas para a nossa vida. Primeira lição: o inimigo sempre faz barulho antes de ser derrotado. A Bíblia diz que os filisteus avançaram aos gritos tentando intimidar Sansão antes da batalha começar. Esse barulho representa exatamente o medo que muitas vezes sentimos dentro de nós quando estamos prestes a viver algo que Deus preparou. Porém, o medo é o barulho do inimigo tentando abafar a voz de Deus. O medo grita quando uma decisão importante precisa ser tomada na família. O medo grita quando surge uma mudança inesperada no trabalho. O medo grita quando Deus nos chama para um passo espiritual mais profundo. O medo grita quando parece que não somos capazes, quando a pressão aumenta, quando as circunstâncias nos cercam, como os filisteus cercaram Sansão. Então nunca se esqueça, antes da libertação, o medo grita. Antes da intervenção de Deus, o barulho aumenta. Antes da vitória, o inimigo tenta nos convencer de que já perdemos. O medo é muitas vezes o último grito antes da derrota do inimigo. Quando Deus se levanta, o barulho cai, o medo perde força e aquilo que parecia ameaçador se torna apenas ruído diante do mover de Deus. Segunda lição: o que parece forte demais se desfaz quando Deus toca. As cordas que prendiam Sansão eram novas, resistentes, preparadas para impedir qualquer reação, mas bastou o Espírito do Senhor vir sobre ele para tudo se desfazer. Isso nos lembra que certas situações parecem inquebráveis até Deus colocar a mão. Um relacionamento familiar desgastado há anos pode ser restaurado com um novo coração. Um ciclo de insegurança profissional pode ser transformado por uma oportunidade inesperada. Um hábito que aprisiona espiritualmente pode ser rompido pela intervenção divina. O que é forte demais para você é fraco demais diante de Deus. Terceira lição: o poder de Deus se manifesta quando o Espírito do Senhor toma o controle. Sansão não se libertou pela própria força, foi o Espírito da parte do Senhor que tomou o controle da situação. O segredo da verdadeira vitória não é a intensidade dos nossos esforços, mas a profundidade da nossa dependência.
Na vida, isso acontece quando entregamos a Deus tudo aquilo que tentamos controlar sozinhos. Quando o Espírito do Senhor assume, sua fraqueza deixa de ser limitação e se torna instrumento de Deus. A força que Sansão teve naquele momento não veio de preparo físico, estratégias ou habilidades. Veio da presença do Espírito do Senhor. Então lembre-se, onde termina a nossa força, começa o mover de Deus. Ele ainda rompe correntes, desfaz limitações e transforma pressões em oportunidades. Se você hoje quer que o Espírito do Senhor se apodere de você, para você enfrentar as suas batalhas, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor é a nossa força. Nós somos fracos, humanamente incapazes e não temos estratégias, não temos recursos humanos para vencer muitas vezes as grandes e duras batalhas que se colocam diante de nós. Batalhas físicas, batalhas espirituais, batalhas emocionais, batalhas profissionais, batalhas conjugais. Ó Deus, são muitas batalhas que muitas vezes o inimigo levanta contra nós, contra a nossa família, contra tudo aquilo que humanamente somos incapazes de resolver. Então, querido Deus, o que queremos nessa hora é colocar diante do Senhor todas as nossas batalhas. Pai querido, esta é a oração que te fazemos e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com essa oração, com essa reflexão, não se esqueça, deixe o seu like nesse vídeo, ele é muito importante para nós. Precisamos, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva em nosso canal, que você multiplique a esperança e vamos nessa caminhada juntos, orando e intercedendo uns pelos outros. Que Deus te abençoe e com a bênção de Deus nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.